Opa, tudo beleza? Hoje nós vamos falar de palavras em inglês que você pronuncia errado. Eu tenho certeza que você já pronunciou errado alguma dessas palavras. Fica comigo até o final do vídeo e vamos lá! A primeira palavra é iron. Olha como é que ela é pronunciada. Iron. Eu vejo muita gente falando iron. E não, é iron. Eu até escrevi aqui uma transcrição fonética. Bom, iron pode ser o ferro, o elemento químico, o ferro de passar roupa ou o ato de passar roupa. You iron your clothes, ok? As segundas também dão muito problema. Bear é o urso. Beer é a cerveja. E beard é a barba. Então, bear, beer, beard. Você deve estar se perguntando, mas por que tem palavra com EA que eu pronuncio com I? Por que tem palavra que eu pronuncio com E? A razão disso é a história da língua. Lá para depois da Idade Média, assim, até mais ou menos o século XVIII, teve uma briguinha aí no inglês. O povão falava com som de I. O povo mais rico, a elite, falava com som de E. Então, quem era pobre na Inglaterra falava beer. Quem era rico falava bear. Só que acontece que à medida que a língua foi se estabilizando, a pronúncia do povão venceu. E a maioria das palavras com EA passou a ser pronunciada como I. As palavras até hoje, tipo bear, que são pronunciadas com E, é um resquício da pronúncia elitizada. Bom, beach or bitch. Beach é a praia e aqui é bitch, que é cadela ou vadia. Então, esse som aqui é um som de I, que ele é forte, ele é bem forte, é I e longo. Guarda isso. É igual o nosso I do português, beach. Esse I aqui, na linguística, a gente apresenta ele assim, diferente. Ele é um I fraco e curto. Bitch. Como é que você pronuncia esse I? Como ele é relaxado e fraquinho, a ponta da língua no dente de baixo. Bitch. Beach, bitch. Viu a diferença? I, E. É diferente. O português tem esse I em ditongos, como por exemplo, ei. Esse I de ei é esse I aqui, tá? Porém, como ele não acontece isoladamente no português, igual ele acontece no inglês, ele dá um hard time pra gente. Mas não se preocupe. Então, isso aqui é beach, e forte e longo, bitch. E fraco e curto, ponta da língua nos dentes. Three e tree. Three, number three. Tree, árvore. Mas acontece que o TH, a gente tem esse som no inglês que a gente representa com o som de teta. O teta é a letra grega e é também a letra em grego que é lido com esse mesmo som de th. Por isso que as pessoas, os historiadores do inglês, acreditam que esse som veio do grego para o inglês. Foi passando, só que quando o inglês foi latinizado, e ele já era desde muito cedo, o TH passou a representar o som de th. Só que esse som aqui, ele não acontece em todas as variedades do inglês. Aqui que vem a notícia boa. Alguns falantes de inglês vão pronunciar esse som mais parecido com um S, outros mais parecido com F, outros mais parecido com um T. Então tem gente que vai falar tree e tree. Tem gente que vai falar three e tree. Tem gente que vai falar free e tree. Então, essa diferença entre th e ta não acontece em todas as variedades da língua. E se você for, por exemplo, no interior da Inglaterra, você vai ver muitas variantes desse mesmo som. Então, th e ta não é uma diferença que acontece sempre. Mas, se você estiver indo para as grandes cidades que falam inglês no mundo, essa diferença existe. Estou falando de sons produzidos lá no interior. Island. Não tem S aqui. Tira esse S. Ilha. Island. Não tem S. E ponto. House. Aí você vai falar assim, mas eu sempre falei essa palavra certo. Pelo amor de Deus. Como é que é essa palavra? House. Essa palavra seria transcrita assim. É com S. I live in a house. Com som de S. Não é com som de Z. Ah, e ainda tem um detalhe. Aqui, e a gente vai ver que isso acontece em outra palavra, muitas vezes as pessoas tendem, olha a diferença, a falar assim, ó. House. Olha a diferença. E isso aqui não é uma transcrição fonética que a gente usa na linguística. Isso aqui é didático.
Olha a diferença entre house e house. Esse i que a gente coloca aqui, a gente chama de epêntese. Isso é só curiosidade, você não vai usar mais nada disso nunca mais na sua vida. Então, a epêntese, faltou um acentinho aqui, é quando a gente coloca um som a mais para dar conta de pronunciar. O português tem epêntese, não são todas as línguas do mundo que tem, a linguística não sabe por que epêntese acontece, e no português é com i. Se fosse no japonês, por exemplo, era com u. Então, por que tem epêntese no mundo? Não sabemos. Muito provavelmente porque a estrutura da língua não permite esse som final do jeito que ele está aqui. Mas, na realidade, isso é uma explicação muito vaga. Ninguém sabe exatamente por que é assim. E essa palavra, love. Não me fale love, que é a mesma coisa que esse i aqui, que é uma epêntese. É love, love, não love. Child, children. Criança, crianças. Você vai se perguntar, por que tem hora que eu vou falar child e children? Por que não é children? Por que não é child? Bom, a razão aqui é, mais uma vez, a Idade Média. Lá para o século XV, fim da Idade Média, mas isso tinha começado antes já. No século XII já tem ensinaram. O inglês passou por uma coisa que se chama Great Vowel Shift, grande mudança das vogais. E o que aconteceu? Todas as vogais longas viraram I, no caso do I. Então, você antes tinha chilled, virou child. Só que no plural, o que aconteceu? Esse plural aqui ele é irregular, essa marca N aqui, na realidade é uma marca escandinava, porque os nórdicos invadiram a Inglaterra e trouxeram essa marca de plural aqui, que permanece até hoje. E a palavra manteve a pronúncia medieval. Então você formou dois pares, um par com a pronúncia medieval, a pronúncia até o século XV, e a palavra, uma outra palavra com a pronúncia pós-século XV, child, children. Não é só nesse par que acontece isso em inglês e não é muito comum, isso não se manteve, porém, quando você se vê nesses casos assim, é porque uma das palavras evoluiu enquanto a outra manteve a pronúncia medieval. Muscle. Não pronuncie esse C. Músculo, yeah? Muscle. E pronto, muscle. E por último, o nome dessa cidade na Inglaterra que deu origem ao meridiano de Greenwich. Ninguém fala Greenwich, Greenwich. É assim que se fala na cidade na Inglaterra e essa é a pronúncia, meridiano de Greenwich. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu sou Ângelo Coutinho, mestre em Linguística Aplicada, e esse foi tudo sobre inglês. Um abraço, até a próxima e valeu!